Antes da Copa do Mundo virar esse monstro de audiência que hoje para o planeta inteiro, ela quase nem nasceu. E o mais maluco é isso: o primeiro Mundial não saiu de um plano bonito e organizado, saiu de briga, vaidade, crise econômica, guerra, disputa de poder e um país pequeno que apostou tudo para mandar no jogo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. Em 1904, em Paris, a FIFA foi fundada por federações que queriam unificar as regras do futebol e formar uma estrutura internacional de verdade. Não era só por questão de burocracia chata de escritório, mas era o começo de uma gigantesca guerra para ver quem ia mandar no esporte. E desde o começo já havia uma ambição escondida ali nesse plano: criar um torneio de verdade para descobrir qual país tinha o melhor futebol. Só que a realidade bateu rápido. Em 1905, o holandês Carl Anton Hirschman tentou organizar uma espécie de Copa do Mundo na Suíça. A ideia no papel era bonita, é aquilo até que a gente conhece. Seleções divididas em grupos, as que tivessem a melhor campanha avançariam para a próxima fase, e teriam seleções de vários países. Só que houve um problema: ninguém topou participar da brincadeira. Nenhuma das federações confirmou a presença antes do prazo delimitado, e o resultado foi que o projeto morreu antes mesmo de respirar. A FIFA ainda era uma ideia muito frágil. Não havia dinheiro, não havia força política e não havia um esquema de autoridade que viria décadas depois na entidade. E enquanto isso, o futebol internacional sobrevivia por aparelhos do jeito que dava, com o que havia na época, muito focado nas Olimpíadas. Nos jogos de 1900 e 1904, o futebol ainda era tratado apenas como um mero detalhe na competição. Já em 1908, nas Olimpíadas de Londres, virou o esporte oficial, já que era o esporte que mandava na Inglaterra. Só que tinha um porém: havia uma regra que apenas amadores poderiam disputar a competição. E por muito tempo a Inglaterra mandava nisso tudo, e pra ela tava tudo bem com esse amadorismo, porque isso reforçava a ideia de que o futebol, o esporte de verdade, era comandado pelas Ilhas Britânicas. Só que, como eu menciono nos vídeos sobre a história do Campeonato Brasileiro, que você pode ver no card que tá aqui na descrição, futebol e política se misturam e o futebol vira disputa por poder. O problema é que o futebol não cresceu dentro desse molde apertado por muito tempo. Em 1914, no Congresso da FIFA na Cristiania, que atualmente é Oslo, na Noruega, a FIFA reconheceu o Campeonato Olímpico de Futebol como o Campeonato Mundial Amador de Futebol. Parece um mero detalhe técnico, mas não é. Aquilo não se passava da FIFA tentando ocupar um espaço que até então estava preso em meio ao Comitê Olímpico Internacional. Mas para a FIFA, foi uma manobra de legitimidade, dessas que mudam a regra do jogo sem ninguém perceber na hora. E aí, em 1914, veio algo que bagunçou absolutamente tudo, que foi a Primeira Guerra Mundial. O futebol internacional travou, as relações interpaíses ficaram ainda mais quebradas, e as federações britânicas se afastaram ainda mais da FIFA por causa de seus laços com as potências centrais europeias. A organização ficou enfraquecida, pequena e até certo ponto sem fôlego. Quando Jules Rimet finalmente assumiu a presidência da entidade, em 1921, ele encontrou uma FIFA com poucos membros ativos e com um orçamento ridículo. Mas Jules Rimet tinha uma visão clara: o futebol poderia ser uma ferramenta de reconciliação, integração e até mesmo reconstrução social. E aí entra um dos conflitos mais importantes dessa história: o amadorismo contra o profissionalismo. Não era apenas uma discussão sobre dinheiro, apesar dele ser sim muito importante para a história. Era uma briga sobre quem podia jogar, quem era aceito no esporte e quem ficava de fora. À época foi instaurado o Broken Time Payments, que são os pagamentos para aqueles jogadores que tinham que deixar de trabalhar para atuar no esporte. Porque enquanto eles estivessem atuando como profissionais, eles não estariam recebendo salário por aquele período que eles não estivessem no trabalho. E para muita gente, essa compensação ela era necessária. Mas para o Comitê Olímpico Internacional e os defensores do amadorismo puro, isso era praticamente um crime. Vamos simplificar isso, porque esse aqui é o ponto cerne da história. O COI e as federações britânicas queriam manter o amadorismo no futebol. Já a FIFA, com Jules Rimet e Henri Deloney, eles viam o profissionalismo como caminho natural para o esporte. Os jogadores das classes trabalhadoras precisavam do dinheiro para continuar competindo. E o debate assim se tornou uma luta de classe dentro do esporte. Em 1927, o COI até tentou um meio termo, mas ninguém ficou satisfeito com a história. A solução não agradou nem aqueles que defendiam o amadorismo puro, nem os que queriam condições
condições reais para os atletas. O resultado foi considerado explosivo. Em 1928, as Home Nations, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, declararam sua saída definitiva da FIFA. E o inglês Charles Sutcliffe saiu falando, e com um certo desprezo, de que a FIFA estava valorizando, dando poder demais para países pequenos no futebol. Foi um momento onde os países britânicos resolveram que iriam abandonar a porta do mundo e viver apenas com o esporte para eles mesmos. Só que essa saída, na verdade, acabou mudando tudo. Sem as imposições britânicas, Rimet e Deloney conseguiram avançar com a ideia de um torneio independente, aberto a profissionais e fora do controle olímpico. Em uma reunião em Amsterdã em 1928, ficou claro que o futebol internacional já não cabia mais dentro das Olimpíadas. A Copa do Mundo deixava de ser um sonho e passava a se tornar uma ideia concreta. E então, o Uruguai entra na história. E aqui a história daquela virada que até parece roteiro de cinema. Enquanto toda a Europa ainda achava que mandava no futebol, apareceu um pequeno país na América do Sul com uma máquina esportiva. Nas Olimpíadas de 1924, em Paris, a equipe uruguaia encantou o mundo. Saiu atropelando adversários, ganhou a medalha de ouro e mostrou um futebol que muita gente na Europa jamais havia visto nada parecido. Passes curtos, triangulações rápidas, domínio técnico e um toque de bola que para os europeus até parecia outro esporte. A final das Olimpíadas contra a Suíça, vencida por 3-0 pelo Uruguai, parecia um choque de realidade. Para as 40 mil pessoas que estavam no estádio para a decisão, o Uruguai não estava apenas vencendo, ele estava provando que a América do Sul poderia disputar o esporte em outro nível. E em 1928, a história se repete, só que dessa vez com uma final sul-americana nas Olimpíadas entre Uruguai e Argentina. E aí já não tinha mais como fugir. O centro do futebol havia mudado de localidade. E os números só comprovavam cada vez mais para a FIFA que o futebol podia sim voar com suas próprias asas. Foram mais de 40 mil pessoas tanto na final de Paris em 1924 quanto na final de Amsterdã em 1928. Para a FIFA, essa foi a prova que faltava. O futebol tinha tamanho, apelo popular e força o suficiente para viver sozinho, sem depender das forças olímpicas. E assim, uma escolha irritou a metade do planeta, basicamente. Em 1929, o Uruguai foi escolhido como a sede da primeira edição da Copa do Mundo da FIFA. E dentro da Europa, onde era o centro do futebol mundial na cabeça de todas as pessoas, a decisão foi tomada como estranha. Mas dentro do contexto onde o Uruguai havia sido campeão das últimas 2 Olimpíadas, fazia todo sentido. Sob o comando de José Batlle y Ordóñez, o Uruguai viveu uma época de investimentos em educação e esporte muito forte. Isso era parte de um projeto nacional e, como sempre, o futebol e a política se misturando. Novamente, não era só futebol, era uma estratégia de país. E o governo uruguaio não entrou pequeno no jogo. Ele prometeu pagar as viagens, hospedagens, dividir todos os lucros e ainda cobrir qualquer eventual prejuízo que houvesse na disputa da competição. E como se não bastasse, ainda bancou a construção do histórico Estádio Centenário, um estádio gigantesco para sua época, pensado como um símbolo de modernidade e orgulho nacional. Foi uma proposta tão agressiva que as candidaturas europeias para sediar a competição foram caindo uma atrás da outra. Itália, Espanha, Holanda, Hungria e Suécia, todas ficaram pelo caminho. O Uruguai assim venceu não só por futebol, mas por dinheiro e por política. Só que como nem tudo são flores, veio um golpe brutal para as pretensões da FIFA. A crise econômica de 1929. A Bolsa de Nova York despencou em outubro, a Grande Depressão atingiu o mundo e a viagem para o Uruguai para a disputa da competição se tornou um grande pesadelo para as seleções europeias. Era uma travessia longa, cara e complicada. Não era a simplicidade que há hoje com aviões para tudo quanto é lado. Muitos jogadores ainda tinham emprego fora do futebol e ter que sair por 2 meses apenas para viajar até o local de competição, com o mundo em plena crise, com o desemprego cada vez mais em alta, era impossível. E assim, o boicote europeu cresceu, a irritação consequentemente também, e o torneio quase naufragou antes mesmo de começar a viagem. Jules Rimet então teve que entrar em campo, por assim dizer, e negociou pessoa por pessoa, país por país, jogador por jogador, federação por federação, até conseguir convencer 4 países europeus a participar do torneio: França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia. A Romênia, aliás, achou a ideia incrível e deu uma cena de cinema para os jogadores de futebol. O rei Carol II
II da Romênia praticamente comprou a ideia e garantiu o emprego dos jogadores e pressionou até mesmo as empresas estrangeiras a liberarem os seus atletas. A Copa do Mundo de 1930 só existiu porque Rimet bateu o pé e insistiu até o fim. Mas como falei, a logística não era nada fácil e assim aconteceu a viagem mais improvável da história do futebol. Toda viagem para os europeus chegarem até o Uruguai parecia uma criação de alguém para testar os limites da paciência humana. O navio italiano Conteverde levou delegações, o próprio Jules Rimet e a taça da Copa do Mundo consigo da Europa até o Uruguai. Foram 16 dias de travessia de Gênova até Montevidéu. E no meio do caminho, os jogadores daqueles países treinavam no próprio convés do navio, fazendo exercícios improvisados e ao mesmo tempo tentando não ficar doente no meio da travessia. A Iugoslávia, porém, teve que viajar em outro navio, o navio Flórida, porque as reservas do país dentro do Conteverde deram problema. Então a Copa do Mundo, a viagem, tudo foi feito num praticamente total improviso. E o histórico estádio Centenário não estava nem pronto. Teve muita chuva, o cronograma de obras atrasou, parte do concreto ainda estava úmido quando a competição começou. Por isso, os primeiros jogos da competição tiveram que ser espalhados por campos ao redor da cidade de Montevidéu. A abertura da Copa do Mundo entre França e México aconteceu no estádio Pocitos, com vitória francesa por 4-1 e Lucien Laurent marcou o primeiro gol da história das Copas do Mundo. Então, quando o Centenário de Montevidéu foi inaugurado, a Copa ganhou contornos mitológicos. Era como se o estádio dissesse: agora o mundo pode olhar para cá. O torneio começou com 13 seleções, não havia eliminatórias na época. Era tudo baseado em convite que terminou com um domínio gigantesco das Américas com 9 dos 13 representantes. E a primeira Copa do Mundo entregou tudo o que podia. Dentro de campo teve drama, surpresa, pancadaria. Os Estados Unidos, para vocês terem uma noção, fez uma campanha forte e conseguiu chegar até a semifinal. Iugoslávia, que teve que ir em outro navio para chegar na competição, conseguiu também avançar eliminando o próprio Brasil, mostrando que não estava ali a passeio. Mas nas semifinais, a Argentina e o Uruguai voltaram a demonstrar força que os levou até a final das Olimpíadas de 1928, 2 anos antes, e marcaram uma final com o peso de uma guerra regional. A rivalidade entre Uruguai e Argentina era tão grande que chegava a ultrapassar o campo de jogo. Teve torcida cruzando o rio para chegar no país, clima pesado, medo de confusão e até mesmo o árbitro da partida exigiu garantias de segurança para que ele conseguisse apitar a final. O futebol já estava deixando de ser jogo, estava virando um espetáculo, uma identidade nacional. E a final entregou exatamente aquilo que toda essa história prometia. Houve disputa até mesmo para saber que bola que seria usada. Fizeram até mesmo um acordo. No primeiro tempo seria usada uma bola argentina, no segundo tempo seria usada uma bola uruguaia. Com a bola argentina, a Argentina saiu vencendo no primeiro tempo por 2-1. Mas no segundo tempo, com a bola uruguaia, o país anfitrião conseguiu virar o placar e fechou o jogo em 4-2, conquistando assim o primeiro título mundial da história da FIFA. O gol final que selou a vitória foi de Héctor Castro, conhecido como O Manco, pois ele havia perdido um antebraço em um acidente. Se isso não parece um roteiro de cinema, eu já não sei mais o que é. A vitória uruguaia virou festa nacional na hora, mas também deixou as suas feridas. Em Buenos Aires, o consulado uruguaio foi apedrejado e a relação entre os países durante muito tempo se tornou muito complicada. A primeira Copa do Mundo não terminou apenas com um jogo de futebol, mas terminou com uma tensão diplomática de verdade. No fim das contas, a Copa do Mundo nasceu como um ato de afirmação da FIFA. Foi a entidade dizendo: agora o mundo não precisa mais das Olimpíadas, nem do velho controle britânico sobre o esporte, quiçá da lógica amadora que excluía metade do mundo. O sucesso da Copa do Mundo de 1930 mostrou que o futebol poderia sim sustentar um evento próprio, com apelo popular, dinheiro, disputa esportiva e uma força simbólica absurda. E, obviamente, o futebol dali em diante passou a ser muito mais que apenas um esporte. Virou linguagem de país, vitrine de poder, ferramenta política e palco de orgulho nacional. O Uruguai usou a Copa para se mostrar ao mundo como moderno e relevante. E o mundo percebeu que a bola virou coisa séria demais e deixou de ser apenas um mero passatempo. A partir de 1930, a Copa do Mundo passou a carregar tudo aquilo que o futebol até hoje ainda carrega: sonho, dinheiro, disputa, rivalidade, vaidade e até história. No começo, não se passava de uma ideia arriscada, mas depois virou o maior show do planeta. E tudo isso só começou porque um monte de gente resolveu brigar para decidir como o jogo deveria ser jogado. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para conhecer cada vez mais histórias sobre futebol. Clica no vídeo que tá aqui em cima. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.